Olá, aluninhos de farmácia, tudo bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Elaine Patrícia, tá? Sou farmacêutica, mestre em ciência farmacêutica formada pela Universidade de Alagoas e vou ficar com vocês aqui nesse módulo falando um pouquinho aí sobre saúde pública. Então a gente vai conhecer um pouco sobre esse universo, quais são as políticas que regem a saúde pública, como é que anda a nossa saúde pública e o nosso sistema de saúde, conhecer um pouquinho mais sobre ele, os sistemas que vieram anteriores, se é que existiram. Então a gente vai fazer aí esse apanhado para conhecer um pouco sobre a nossa saúde pública. Todo esse módulo vai ser voltado exatamente para a área da saúde pública. Então a gente vai falar sobre os conceitos, as políticas, nós vamos ver todo o panorama da saúde hoje, tá? As leis orgânicas que estão aí regindo o nosso sistema único de saúde, como funciona o nosso sistema de saúde, o processo de saúde e adoecimento. Então tem um monte de coisa aí para a gente ver dentro desse módulo. Então a gente vai começar a nossa aula, o nosso primeiro encontro, falando aí sobre a saúde pública de uma viagem histórica. Então nossa aula é justamente sobre a história da saúde pública no Brasil. Para falar sobre saúde, história de saúde pública, a gente tem que entender como é que anda a nossa saúde. Só para a gente ter uma ideia, né, de como anda a nossa saúde, eu trouxe uma imagem aqui que eu acho que vai ficar mais claro, porque às vezes as imagens falam mais, né, do que as próprias palavras. E aí a gente começa com esse panorama aqui, que é exatamente sobre como anda o nosso sistema de saúde. Aqui é uma charge, né, que vem falando, né, que o doutor só vai atender até o 7º quilômetro. Então, será que hoje a gente encontra realmente essa realidade da nossa saúde pública? Tem filas, falta leitos. Como é que hoje anda a nossa saúde pública no Brasil? Então, quem teve a oportunidade de conhecer um pouco, usar o sistema ou ver como funciona o sistema, mesmo trabalhando ou como sendo usuário do sistema, consegue aí ver essa realidade de hoje. Falta de medicamento para os pacientes, falta de leito, né? Falta filas enormes para pegar fichas, poucos médicos para atender. Então a gente vê realmente um descaso da saúde. Mas será que já foi melhor? Como é que foi o nosso sistema de saúde antes no Brasil? E será que a gente tinha esse sistema funcionando? Será que existia um sistema que funcionasse? O nosso sistema único de saúde, que é o nosso SUS, será que ele é o melhor, mais efetivo? O que é que está faltando para ele funcionar de forma correta? Então, fazendo esse panorama aí histórico, a gente consegue ver exatamente que existe realmente ainda na atualidade muitas filas, falta de leitos hospitalares, escassez de recursos, aumento na incidência de surgimento de novas doenças que até há muito tempo não tinha no Brasil, voltaram aí a acontecer, né? Algumas epidemias que a gente chegou a ver que um dia já teve, agora voltou com um grande número em novos pacientes, endemias que não param de ser recorrentes e por falta, às vezes, de uma política que seja eficaz aí em relação à saúde pública. Então, para que a gente entenda como hoje essa realidade ainda é melhor do que o que a gente tinha, a gente tem que entender como é que funcionava a saúde pública no Brasil. Por isso que a gente vai fazer essa viagem histórica aí, tá? Como vai fazer uma viagem histórica, eu tenho que marcar alguns pontos históricos da nossa história do Brasil, para que a gente vá conhecer um pouco aí da nossa saúde pública. Só para que deixe claro, tá? A evolução histórica da nossa saúde tem um marco principal do SUS, que é o antes e o depois da nossa Constituição Federal. Tá? Então, a Constituição Federal de 1988, ela foi um marco que representa a divisão aí do nosso sistema de saúde, do que era antes para o que existe hoje. Então, a gente vai começar a fazer essa viagem histórica desde o descobrimento, tá? Desde o início da colonização, o que é que se entendia aí sobre sistema relacionado de saúde, o que é que poderia existir em saúde pública, tá? Desde o tempo da colonização até aí a nossa Constituição, que é o período que vai marcar o depois do SUS, que vai marcar o início do nosso SUS. Lógico que ele foi regulamentado através de algumas leis orgânicas, né, que a gente vai conhecer também aqui em outras aulas, a 8.080, a 8.142, que a gente vai falar sobre elas, uma aula só sobre essas leis, para que vocês conheçam realmente como funciona aí o nosso Sistema Único de Saúde. Mas hoje a gente vai fazer essa viagem parando aí nesse marco histórico, que é o marco onde a gente vai fazer realmente o início do nosso sistema hoje, que é a nossa real atualidade da saúde pública, tá? Então, só para a gente pensar um pouquinho, eu fiz um questionamento falando sobre o que se entende sobre políticas públicas de saúde. Então se fala muito, falta política pública de saúde para resolver a situação X,
daquela endemia, daquela localidade, muitos problemas de saúde naquela região, porque não falta política. Mas o que é uma política pública de saúde? O que seriam essas políticas? Então, só para que a gente entenda, quando a gente falar sobre saúde de uma forma geral e quando eu estiver falando sobre políticas, eu trouxe alguns conceitos para que a gente possa aí aperfeiçoar esse raciocínio, tá? Então, ó, primeiro vamos falar sobre política normal. Em português a palavra política envolve tanto as dimensões do poder quanto as diretrizes. Então, envolve o poder legislativo e o executivo. Um vai executar, né, e o outro vai legislar, vai fazer essas políticas. Então, são políticas que vão envolver uma dimensão bem maior, tá? Voltado para realmente o povo, para a população. Só que, quando a gente fala na área da saúde coletiva, quando a gente está trabalhando aí com saúde, que a gente chama de área de saúde coletiva, que vai se trabalhar a saúde pública, a política de saúde, ela se refere ao exercício do poder, e aí eu tenho aqueles poderes representativos, e as intervenções planificadas em foco do bem-estar social. Então, eu tenho um poder que vai legislar e outro que vai fazer com que seja executada aquela lei que foi verificada para um bem social, um bem comum, um bem da comunidade. Então, quando eu falo em políticas de saúde, eu estou falando em relação a um bem comum de uma sociedade voltado para a saúde, o bem-estar daquela população, tá? Então, o conceito de políticas de saúde, só para a gente fechar esse raciocínio, é a expressão do poder do governo em face dos problemas da sociedade. Então, o governo vai expressar, tá, o poder dele de fazer uma lei e ser executada essa lei em face do bem-estar daquela população que vai ser assistida, organização das ações do Estado, quando eu falo Estado é o governo, tá, para atendimento de uma demanda específica de problemas relacionados à saúde de uma sociedade. Programas de ação do governo que expresse o interesse geral da sociedade. Então, quando eu falo políticas públicas de saúde, eu estou falando sobre alguns programas, principalmente, que são elaborados e executados para poder, que expressa aí esse interesse geral de melhoria da saúde de uma população, de uma sociedade. Então, a gente vai ver vários programas de saúde, várias políticas públicas que são implantadas aí na melhoria da nossa saúde pública. Mas, como a gente vai falar um pouco da história, a gente vai ver que antes de iniciar, antes de ter nossa Constituição, aí, nosso marco, a gente não tinha ainda muitas políticas públicas de saúde. Isso veio mais com a Revolução Sanitarista, que a gente também vai falar um pouquinho lá na frente, para que vocês entendam como é que veio aí ser criado o nosso sistema de saúde e como a nossa saúde pública hoje funciona e mesmo com todos os problemas, ainda é melhor do que alguns que a gente já teve há anos, tá? Então, para a gente entrar realmente aí na parte histórica da saúde, a gente vai trabalhar tanto a parte da política, como a parte epidemiológica, como a organização da saúde como um si. Então, quando eu falar nos marcos históricos, desde o descobrimento até a nossa Constituição, a gente vai estar verificando exatamente a política, se existia ou não existia naquele momento, se existia políticas de saúde naquele momento, a parte epidemiológica, quais eram as epidemias, as endemias, quais eram as doenças, de que as pessoas adoeciam naquele período, tá? E como era feita a organização de saúde, se existia algum sistema, se existia organização, como é que era feito o atendimento à saúde da população em cada época que a gente vai ver aqui. Então, para quem gosta de história, vai ser maravilhoso, que a gente vai fazer uma viagem aí na história do Brasil, tá? Então, não vai ser tão longe assim que a gente vai até 1500, até o início aí, e chegar no marco da nossa Constituição, que vai ser realmente o nosso boom da saúde pública, que é aí a implantação, o início do nosso Sistema Único de Saúde, tá? Então, todo mundo senta na cadeira, aperta o cinto, que a gente vai começar a nossa viagem histórica e vamos aí viajar pela nossa linha do tempo, verificar tudo. Eu fiz uma linha para a gente entender quais são os pontos que a gente vai estar vendo. Só para que vocês vejam os pontos e a gente vai falar cada ponto passo a passo, tá? Então, pela nossa linha do tempo, a gente vai começar de 1500, como eu falei, né? Desde o descobrimento do Brasil até lá o período do Império, quando a família real veio, e a gente vai ver como era a organização política, sistema de saúde, epidemiologia de cada época. A República Velha, vai passar pela Era Vargas, e aí a gente vai entrar no autoritarismo, que foi outra época também marcada por grandes epidemias, a Nova República, até chegar lá no nosso marco, como eu falei, da Constituição Federal de 88, que foi quando foi criado aí o nosso sistema de saúde, foi quando foi definido o que era a saúde e foi definido quais são os nossos direitos em relação à saúde.
tá? Então, a gente vai fazer essa viagem por essa linha, lembrando que a gente vai pegar aqueles tópicos principais, né? Falar sobre a política, falar sobre a epidemiologia da época, falar sobre os programas que existiam, se é que existia algum sistema de organização. Então, a gente vai entender como aí cada parte influenciava na nossa saúde pública e influencia até hoje, tá? Então, para a gente começar, a gente vai lá desde o comecinho, lá no descobrimento, lá no Cabral, e vamos falar um pouquinho sobre nossa saúde pública da época. Então, em 1500 até 1888, que foi chamado de descobrimento até a data do Império, né, que foi quando a família real chegou aqui, a gente teve alguns marcos, tanto na política como epidemiológico e também em relação à organização. E cada parte de história que eu vou trazer um marco principal do que ficou marcado em relação de melhorias ou não em relação à saúde pública, tá? Então, é bom você sempre vai estar o material de vocês, vocês sempre anotarem alguma coisa ou outra, porque aí é onde vai fazer o diferencial para o entendimento melhor de vocês em relação a esse assunto. Então, ó, naquela época, né, acho que quem estudou história vai lembrar bem, era um país agrário extrativista, ou seja, eles colonizavam, só retiravam daqui, da nossa colônia, para levar para a Europa, né, para os portugueses e para a Europa em geral. Então, era um país que tinha como política só o extrativismo. Não existia uma política de melhoria ou crescimento naquela época, né, logo no começo, para o Brasil. Então, não existia um pensamento em fazer o Brasil crescer como um país. Não, era um lugar apenas que eu pudesse tirar os meus recursos naturais e desses recursos fazer dinheiro fora. Então, não existia no começo uma política, só para que a gente já entenda. Mesmo naquela época, epidemiologicamente, a gente tinha muitas doenças pestilenciais. O que é isso, professora? Doenças pestilenciais? São aquelas doenças que são fácil de transmissão, então são transmissíveis facilmente. Então a gente tinha muita doença desse tipo, até porque era um lugar que as pessoas, quando vinham para cá, não tinham resistência a alguns parasitas do local, né? Então, dengue, tinha muito, malária. Era a época que as transmissões eram muito fáceis, os vetores tinham em grande quantidade. Também foi a época que os navios negreiros estavam chegando, então eles já chegavam com os africanos também trazendo algumas doenças que terminavam sendo transmitidas facilmente. Então, era uma fase de doenças pestilenciais, as pessoas morriam assim, ao monte em relação às doenças, porque não tinha ainda o conhecimento desses tipos de doença. E a precariedade e a escassez aí da saúde. Não se tinham médicos, não tinham farmacêuticos na época, não tinha ninguém que cuidasse em relação a isso. Tá? Então, tem alguns curandeiros, naquela época os índios já moravam no Brasil, né, habitavam aqui, e aí eles tinham os rituais dele de curas. E aí também, quando os portugueses começaram a vir, trouxeram algumas porções de algumas curas, mas ainda era muito precário, porque eles não entendiam como funcionava, nem as doenças, que para eles eram tudo novo também, como também essas transmissões, como é que podiam cuidar desses pacientes, desses doentes. Então, era tudo muito precário no início. Tá? Lembra que nessa época, até chegar ao Império, essa época ela foi marcada pela chegada da família real no Brasil. E o que é que veio trazer aí como marco para a nossa saúde pública essa chegada da família real? Então, quando essa família real chegou para o Brasil, eles transferiram, né, a capital para uma determinada cidade, que na verdade foi para o Rio, e aí eles começaram a fazer um mínimo chamado saneamento, controle sanitário. Onde a família real estava, né, onde ela morava ali, onde ficava, eles tentavam não ter esgoto por perto, coleta de lixo, tirar o lixo tem que ser jogado em outro lugar, para que não tivesse aí, essas doenças pestilenciais não chegassem, lógico, até a família real, então eles tinham esse cuidado. Então, iniciou aí um controle mínimo sanitário com relação ao lixo, com relação à parte de esgoto, né, a parte de cuidados mesmo de higiene para aquela região só onde a família real se concentrava. O restante não, estava do mesmo jeito, as pessoas dormiam em cima do lixo, o rato dentro de casa e era aquela coisa. Mas nesse marco aí foi importante essa chegada da família real para a saúde pública, tá? Lembrar que para a saúde pública, a gente está falando de história, mas voltado aí na saúde pública, foi porque iniciou aí um mínimo de controle sanitário. Então, foi visto que naquele controle sanitário conseguiam aí diminuir as transmissões de algumas doenças.
E aí foi começando a verificar alguns vetores e começou a verificar também, começou a entender como funcionava a dinâmica de transmissão e melhorar o controle de algumas doenças pestilenciais. Então, esse marco é importante nessa época por conta disso, tá? Em relação à política e organização de saúde, a gente já viu que era tudo precário, não tinha nada nessa época. Mais adiante aí na história, em 1889, né, depois do Império, 1930, que é chamada da República Velha, né, antes da Era Vargas, a gente tinha o início do capitalismo, então começou aí a iniciar a parte mais organizacional da política e do comércio, né? Então começou a criar algumas empresas marítimas, ferroviárias, o extrativismo começou a entrar mais, não ficar só mais no litoral, né? Foi mais a fundo dentro do Brasil, e aí teve que fazer linhas férreas para chegar lá, para que se ligasse até o mar, para que pudesse levar pelas embarcações, e começou aí a criar empresas, né, indústrias que trabalhassem, lógico, por dinheiro, para fazer movimento dessas extrações para fora do Brasil. E aí iniciou o capitalismo nessa época da República. Foram alguns investimentos, né, com retorno muito maiores, lógico, para eles, que fez com que aumentasse mais o extrativismo no Brasil, mas aí iniciou a parte do capitalismo. Logo que a gente pensa assim, tá entrando dinheiro, então vai melhorar a saúde, vai melhorar a educação. É para isso, na verdade, que a gente acredita que as políticas vão ser feitas, né? Mas sem entrar nessas demagogias, a gente tem que ver como era a realidade da época, como é a realidade hoje da saúde pública. Então, nessa época, era a época de grandes epidemias. E, professora, mas não melhorou o controle sanitário? Melhorou. O controle sanitário melhorou em algumas regiões. Mas quando a família real chegou, que aí concentrou o poder em um só lugar, começou a fazer o controle sanitário, as pessoas com baixa renda, com pouca renda, começou a afastar e ir para a parte periférica da cidade, fazer tipo um subúrbio mesmo. E nessas aglomerações de pessoas em subúrbios, sem controle sanitário nenhum, foi acumulando também a parte de vetores que iam trazer grandes epidemias, e aí teve um boom das grandes epidemias nessa época da República Velha. Então, surtos e surtos de malária, dengue, tuberculose, foi visto aí dentro desse período da República Velha. Sendo que nesse período foi criado, né, em 1923, algum controle, algum tipo de organização em relação à saúde, que são as CAPs, tá? Que são as caixas de aposentadorias e pensões, que a gente vai falar já um pouquinho sobre elas. Essas caixas, elas cobriam, faziam um benefício em relação à saúde de algumas pessoas, não era de todo mundo, tá? Não era que nem o SUS, que hoje é universal. A gente conhece, né? A gente vai falar sobre os princípios do SUS em outra aula e a gente vai falar justamente sobre isso. Ele é universal, é para todos. Nessa época aí ainda não. Tá? Já começou a fazer um controle de saúde e viu que algumas pessoas adoeciam, que necessitavam aí desse controle sanitário, mas que para isso tinha que estar dentro das condições dessas CAPs. E o que eram essas CAPs a gente vai entender um pouquinho agora, tá? Só para mostrar aqui para vocês uma imagem que eu trouxe. Essa aqui, para quem não conhece, é uma botica, tá? É uma farmácia. Deixa eu jogar mais pro lado. Para vocês verem, é uma farmácia da década lá do Império, que foi quando começou as organizações sanitárias sociais. A família real veio o médico, começou a vir os boticários, que são os antigos farmacêuticos, sequeiros, que manipulavam aí as drogas para fazer os medicamentos. Essas eram as boticas, né, onde eles faziam aí os medicamentos, que era para poder a cura de algumas pessoas. Então, daí começou um pouco daquele controle sanitário lá que eu tinha falado para vocês, tá? E também, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês da reforma sanitária. Falo já sobre essa aqui. Vamos voltar aqui para as CAPs, para que a gente entenda um pouquinho mais sobre elas. Então tá, as caixas de aposentadoria e pensões. O que eram essas caixas, como funcionavam e para quem? Quem era beneficiado? Tá? Então, ó, eram caixas de aposentadorias e pensões. Quando a gente fala em caixa, é uma caixa assim como fosse um reservatório, um banco, tá? E ela servia para assistência de saúde do trabalhador, então só recebia essas caixas quem estivesse trabalhando, quem fosse trabalhador. Lembra que começou o capitalismo,
Já tinha algumas indústrias funcionando, férreas, marítimas, e aí foram começados a fazer essas caixas para aquele trabalhador, para ele não adoecer. Não pense que era bonzinho, não era para que ele fosse para melhorar a vida do funcionário. Não, era para o funcionário não adoecer e continuar trabalhando. Ali era totalmente capitalismo, tá? Vamos pensar a saúde pública, mas lembrando aí dos pontos históricos que a gente tem que entender. Então, ó, tinha assistência médica aos trabalhadores de instituição ou empresa definida. Então, a primeira CAPES foi a CAPES ferroviária e a segunda CAPES foi a CAPES marítima. Então, quem trabalhasse nessas duas áreas, nessas duas instituições, tinha direito aí a essas caixas de aposentadoria, socorro médico e familiar e assistência funeral. E era a parte financeira, quem botava dinheiro aí nessa CAPES, nessa caixa, para que pudesse ter essa assistência, era metade o trabalhador e metade o empregador. Tinha que colocar parte do dinheiro para que esse dinheiro fosse usado nessa assistência médica dele e da sua família. Só tinha assistência médica e funeral. Não tinha essa parte ainda da aposentadoria, mesmo falando de pensões, aposentadoria ainda não tinha, acabasse de trabalhar para você ficar recebendo, não. Tinha caso de acidente de trabalho, tá? Por isso que ele coloca aposentadoria e pensões. Mas ele era voltado apenas com assistência médica individualizada, onde pegava só aquele trabalhador e sua família, e quem não tivesse inserido dentro dessa instituição, dentro dessa determinação que tem que ser um funcionário ou da ferrovia ou marítimo, não tinha direito à saúde pública, tá? Não existia nenhuma organização de saúde pública. E lembra que foi uma época massacrante de doenças, das grandes epidemias, aí o boom das grandes epidemias no nosso Brasil, tá? Então, existia uma dicotomia, né, na saúde pública. Era uma saúde pública de prevenção e controle de doenças coletivas e uma previdência social com a medicina individualizada. Essa parte de saúde pública de prevenção e controle de doenças coletivas, tá? Existiam na época já algumas casas de saúde, alguns hospitais, que como Santa Casa, né, que é para poder ajudar as pessoas, foram criados para ajudar as pessoas. Então, já existiu aí um controle das doenças coletivas através desses hospitais que fazia essa prevenção, tá? Mas ele não fazia tratamento, ele fazia prevenção. Não existia assistência médica para essas pessoas, existia uma prevenção do controle sanitário, mas era muito mínimo ainda na época e não era feito pelo governo, tá? Era feito por instituições que eram filantrópicas. E a previdência social, que é aquelas cápsulas, ela é individualizada. Então, era um sistema de saúde excludente. Algumas pessoas tinham direito, outras não. Na verdade, a maioria não tinha direito aí a esse serviço de saúde pública. Então, é bom deixar bem marcado, né, esses pontos para que vocês lembrem. E um fato bem marcante dessa época, lembra que eu falei que era época de grandes epidemias, né? Então, em 1904, houve uma revolta, que foi a revolta conhecida como Revolta da Vacina. Quem estudou também história e gostava de história vai lembrar também, né? Que foi quando teve grandes epidemias de febre amarela e varíola. E aí, para acabar com isso, Oswaldo Cruz, que era o médico da época que fazia as vacinas, né? Tanto é que tem um Instituto Oswaldo Cruz aí, que é em homenagem a ele. Ele era sanitarista, médico sanitarista, e cuidava dessa parte epidemiológica da época. Ele fez uma obrigatoriedade em relação à vacina. Todo mundo era obrigado a tomar vacina. Agora, vamos pensar hoje. A gente tem aí vacina nova para dar nas crianças para HPV. Muita gente não dá ainda nas vacinas para crianças porque tem medo daquela vacina dar uma reação. Na verdade, não é assim que funciona. Agora, você imagina isso em 1904, sem nenhuma informação, né? Sem saber se as pessoas morriam da doença ou da vacina, e esse medo de tomar a vacina. Como não era difícil você pegar e levar a criança ou você mesmo tomar aquela vacina. Então, o que acontecia? As pessoas tinham medo, não queriam tomar vacina. O que foi que o Oswaldo Cruz fez? Para tentar diminuir aí essas epidemias, principalmente de varíola, que foi erradicada nessa época no Brasil. Ele obrigou, com força de polícia mesmo. Então, a parte militar iam nas casas, invadiam, pegavam as pessoas e obrigava, amarrava e dava vacina pulso. Então, no dia 13 de janeiro de 1904, ocorreu aí essa revolta da vacina, que foi quando a população foi para a rua brigar contra a parte militar para não dar as vacinas obrigatoriamente. E aí foi um marco histórico. Eu até trouxe uma charge também que
mostra um pouquinho esse marco histórico, tá? Aqui, ó, tá Oswaldo Cruz, né? Brigando aqui com o pessoal, com a vacina na mão, e aí a gente vê os militares, né? Foi aquela militância, foi notícia de vários jornais na época, tá? Mas mesmo com toda essa revolta, teve a obrigatoriedade, todo mundo foi vacinado e, sendo certo ou não, pelo menos a varíola foi erradicada no Brasil por conta disso, tá? Então, isso é um marco histórico que eu quero que vocês guardem, porque isso é importante para a nossa saúde pública. Foi daí que foi erradicada a primeira doença séria de epidemia, que era transmissível facilmente, que era a varíola, e foi erradicado nessa época por conta das vacinas. E daí se começou a ver as vacinas de outra forma. Nós também vamos falar sobre vacina e a gente vai entender aí um pouquinho mais sobre elas, tá? Então, andando mais um pouquinho na nossa história, né? Nossa história do Brasil, a gente vai chegar na Era Vargas, que foi de 1930 a 1964, foi o período menor da história, né? E aí a gente vê a parte política. Lembra que a gente já passou do extrativismo para o capitalismo e a gente vai começar a ver algumas privatizações. Então, ver o governo se aproveitar do capitalismo para ganhar em cima disso, né? Então, começou aí as privatizações, que é um grande fato histórico em relação à parte política nessa época. Nessa época, epidemiologicamente, tinha muitas doenças que foram divididas como doenças dos pobres, tá? E novas morbidades modernas. Por que isso? Lembra que anteriormente a essa época, epidemiologicamente, teve grandes epidemias. Então, essas grandes epidemias fez com que a população mais rica, né, mais da sociedade, não quisesse contato com outras pessoas que não tinham condições em relação à saúde. Então, foi feita uma divisão mesmo. Até muros com portões foram criados. As pessoas ficavam fora da região onde a sociedade vivia. Então, as pessoas que estavam doentes tinham que ficar isoladas, totalmente fora, não podia ter contato por causa da transmissão. Então, o que acontecia? Eram chamados de doença dos pobres, dos miseráveis, aqueles que não tinham condições, né, de ter assistência à saúde. Então, essas pessoas tinham aí problemas com verminoses, parasitas, problemas de dengue, tuberculose, e elas eram separadas da sociedade, né, para que não houvesse aí a contaminação. Então, eram chamadas de doenças de pobres, porque os pobres que estavam todos juntos pegavam lá aquelas doenças. E com o passar do tempo, né, com melhoria em relação à parte social, né, capital, e aí foi melhorando também, foi chegando novos médicos, a parte de cura, de algumas as vacinas que a gente acabou de ver que melhorou muito a condição de saúde da população, foi criando um período de vida maior. Então as pessoas tinham expectativa de vida maior, passaram a viver mais, e daí trouxeram outras doenças, que são as morbidades modernas, hipertensão, diabetes, né? Começou a aparecer essas morbidades devido justamente ao estilo de vida que as pessoas usavam, porque são doenças de estilo de vida, né? Como elas se viam mais, terminavam aí tendo esses tipos de doenças, começou a aparecer. Então foi dividido nessa época a epidemia pelas doenças dos pobres e as doenças modernas, as morbidades modernas, tá? Nessa época também teve um acontecimento bem importante, que foi a criação tanto do Ministério da Saúde como dos IAPs. Lembra que a gente falou das CAPs, daquelas caixas de pensão? E lembra que as caixas elas eram apenas para dois tipos de coisa, ou ferroviária ou marítimo. Não englobava muita gente, né? E aí só que já tinham chegado outros capitais, já tinha outras empresas, mas só quem tinha direito a isso ainda eram os ferroviários e marítimos. E aí o que fizeram? Juntaram essas CAPs e criaram instituições de aposentadorias e pensões, esses IAPs. E esses IAPs foram que vieram aí abranger um número maior, né, de pessoas para que pudesse ter essa assistência médica. Então, ó, só para que vocês conheçam um pouquinho sobre esses IAPs, são os Institutos de Aposentadorias e Pensões, né, que veio substituir aí as CAPs. E aí ele veio pegar uma gama de pessoas de vários setores diferentes, não era só mais ferrovia e marítimo, tá? Essas siglas aí para vocês pesquisem e vão conhecer um pouquinho cada um. Não vou cobrar isso e para vocês, só mais a questão do saber o que aconteceu realmente naquela época, tá? Então essas já o financiamento já mudou, não era mais só o empregador e o funcionário, né? Agora era o empregador, o funcionário, mais o Estado, ou seja, o governo tem que contribuir para que as pessoas tivessem direito. Então o Estado já tinha esse dever,
né, de contribuição para a saúde do indivíduo, e aí essas aposentadorias, essas IAPs, tinha tanto aposentadoria como pensão e assistência médica. Então a gente já vê que aumentou aí, englobou um pouquinho mais, né? E daí, dos IAPs, depois a gente vai ver que foi criado outras instituições, INAMPs, INSS, tá? Foi uma evolução aí do nosso setor de aposentadoria e assistência social, tá? Então, pulando aí dessa parte, lembrar que o marco foi justamente a criação do Ministério da Saúde e da junção das CAPs, transformando em institutos, né, que aí englobou muito mais gente, e o Estado, o governo, começou a participar financeiramente como dever dele em relação à saúde pública. Então, chegando na parte do autoritarismo, que é a parte mais chatinha da história, né, que a gente possa ter lembrança, que foi a parte de censuras, ditadura, repressão, mas que teve aí crescimento econômico, né? O Brasil começou a crescer economicamente, mesmo devendo lá fora, mas aí é para outras aulas, não para nossa, né? Mas teve esse crescimento econômico, trazendo aí mais população, mais crescimento da sociedade, né? Fazendo com que pessoas do campo começassem a vir para a cidade em busca de melhoria de qualidade de vida. Isso aumentou aí, fez um aglomerado de população. E isso veio trazer, epidemiologicamente, essas doenças chamadas doenças populares, que são as doenças justamente de aglomerações. Então, a gente vê que pessoas, quanto mais gente estava próximo, mais tinha esses problemas com doenças. E aí começou a hanseníase, tuberculose, começou a aparecer algumas doenças, como a AIDS na época, né, na década de 80, e aí essas doenças, sífilis, AIDS, tuberculose, hanseníase, foi o grande boom da época, que era a doença da população, do povão geral, tá? E nesse tempo, a nossa organização de saúde ainda era um modelo centralizado. Lembra que a CAPES, ela atendia 2 tipos de funcionários, ferroviários e marítimos. Das CAPES, a gente evoluiu e foi criados os institutos, os IAPs, que aí pegou várias áreas, professores, políticos, secretários, foi pegando várias áreas, tá? Só que não era ainda para a população em geral. Era ainda excludente, era centralizado, você tinha que fazer parte de alguma instituição, senão você não tinha direito à saúde. Então, na organização social aí, em relação à saúde pública, a gente tinha apenas um modelo que era centralizado e que excluía a população em geral. E ó, as doenças? Doenças populares, era doença do povão, doença da sociedade, que não tinha, muitas vezes, dentro da instituição, esse poder de estar tendo uma assistência médica. Então, para que a gente entenda como é que funcionava nessa época aí, tá? A parte de nossa saúde. E tem alguns fatos que foram marcantes, e aí eu numerei alguns, para que a gente deixe isso bem claro, os fatos mais marcantes dessa época aí do autoritarismo. Ou seja, em 66 foi a unificação dos IAPs em INPS, que futuramente virou INAMPS, tá? Então ele virou um Instituto Nacional de Previdência, depois ele aumentou mais, e aí foi, como eu falei, foi a evolução da nossa previdência social, que aí chega até os dias atuais. Em 72, a previdência para trabalhadores autônomos e empregados domésticos, coisa que não existia. Então, se você era autônomo, fazia parte da instituição, você não tinha direito aí aos IAPs. Mas em 72 foi criada aí essa parte de previdência de trabalhadores autônomos e domésticos, que também deixa de ser autônomo, né? Em 73, a previdência dos trabalhadores rurais, que é a FUNRURAL, que existe até hoje, tá? Até hoje existe a FUNRURAL, muita gente se aposentou e se aposenta ainda através da FUNRURAL, então era para aquelas pessoas que trabalhavam no campo, na roça, que lidavam lá com a sua terra, não tinham um empregador, e como é que eles iam fazer para ter direito aí também a essas aposentadorias ou assistência de saúde? Então, veio que ser criada em 73 essa previdência, que é a FUNRURAL, com as mesmas oportunidades como também lá os IAPs. Tá? Então, esses 3 marcos aí foram os marcos da evolução da Previdência Social e da criação de novas previdências que começou a aumentar aí para um número maior de pessoas. Lembrando que ainda não é universal, né? Então, ainda continua sendo modelos de saúde excludentes. Em 74, teve a criação do Ministério da Previdência e em 77, a criação do INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, que é o antigo nosso INAMPS, né, que a gente também já vai falar dele, que aí é mais parte político-social, e a gente não vai falar muito sobre eles. Só para que vocês entendam aí que existiram alguns marcos importantes
que foi a evolução da assistência médica para a população. Mas essa evolução ainda passou do nada, quando a gente descobriu, né, o Brasil, no período, até o período imperial, não existia nada, veio existir um mínimo de controle sanitário quando chegou aí a família real, até uma criação de instituições que iam atingir parte da população, mas que ainda era centralizada. Então, continuando no nosso marco histórico, a gente vai falar agora de 85 até 88, que é a chamada da Nova República. Então, quando caiu aí essa parte da República, né, do autoritarismo, a gente entrou na Nova República. Foi um novo governo que tinha uma nova visão, que era justamente de redemocratização, trazer a democracia de volta, acabar só com a parte de capital, né, de extrativismo e de autoritarismo, de toda essa parte que passou, trazer para o povo o que é do povo. Então, fazer essa redemocratização era a visão política da época. Nessa época, as epidemias, maiores epidemias, eram de dengue e de AIDS. Lembra que eu falei que a AIDS começou na década de 80, 82 foi o primeiro caso registrado. E aí, nessa década de 80, a gente tinha um número enorme de pacientes aí que tinham portadores do vírus da AIDS. E nessa época foi criado o primeiro programa de saúde. Então, nesse período, foi começando a criar os primeiros programas. Lembra quando a gente falou lá no início sobre políticas? Programas de saúde é as políticas de saúde. Então, existem algumas políticas que ele vem aí atrás de formas de programas. Então, foi começado a criar, daí, depois da década de 80, as primeiras políticas voltadas para a saúde pública, deixando assim de ser excludente e criando políticas que pudessem atingir aí a uma população maior. Então, a gente tem como fato marcantes aí dessa época, em 86, o primeiro Congresso Nacional sobre Promoção em Saúde, que foi lá no Canadá, né, que veio criar as primeiras políticas de saúde pública. Então, lembrar que nesse período veio trazer, está aí 1800, é 1900, tá, minha gente? Corrijam. 1986, tá, que também é onde veio ter a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi a criação do Sistema Único de Saúde. As pessoas dizem que a criação foi na Constituição, foi na Constituição, em 88. Mas em 86, quando teve essa Conferência Nacional de Saúde, foi daí, da redação do laudo, do relatório dessa conferência, que criou base na Constituição para escrever o capítulo sobre saúde. Então, todo o relatório dessa conferência de 86 foi usado como base para a construção do nosso sistema de saúde dentro lá da nossa Constituição de 1988. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês uma imagem para a gente fechar bem esse raciocínio. Ver se dá para vocês verem bem aí. Deixa eu vir mais para cá, para vocês entenderem. Ó, aqui eu tentei fazer de uma forma que a gente conseguisse ver linearmente todos os pontos que a gente falou até agora. Então, ó, desde o período da colônia, né, e do império, a gente tem uma ausência de modelo. Esse material eu vou deixar para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Mas a gente tinha uma ausência de modelo. Então, a gente não tinha um modelo de saúde definido, tá? Existia uma política que não estava nem aí para a gente, para quem morava aqui, não tem interesse nenhum. Quando a família real veio morar no Brasil, começou aí um pouco sobre a parte de saneamento, de controle sanitário, para que se evitasse que a família real tivesse problemas de saúde. Não era por causa da população que estava aqui não, viu? Nem se enganem. Então, nesse período, não estavam nem aí para a saúde pública. E foi um período que tinha várias doenças pestilenciais que transmitiam facilmente, porque era muita gente diferente, com vetores diferentes, pessoas que não tinham imunidade ainda para aquele tipo de doença, e as doenças se transmitiam facilmente, certo? Avançando um pouco mais na República até o Estado Novo, a gente tinha um modelo chamado modelo flexneriano, que era um modelo centralizado e excludente. Algumas pessoas tinham direito à saúde. Quem tinha direito? Quem pudesse pagar. Então, eu trabalho numa instituição que tinha a minha CAPES lá, eu tinha dinheiro, botava o meu dinheirinho lá, então eu podia ter assistência médica. Quem não tinha dinheiro para pagar, quem não trabalhava, não tinha direito à saúde pública, certo? E aí a gente avançando, lá desde o regime militar até chegar
a partir da democracia, a gente tem um sistema onde começa aí nossos programas de saúde, como programa dentário, campanhas de saúde, mas que ainda eram pouco, não atingia de forma universal, não atingia todas as pessoas, ainda era centralizado. Com a Constituição, que foi criada a partir do relatório da 8ª Conferência, lá em 1986, a Constituição em 1988 criou um capítulo, o capítulo sobre saúde, e esse capítulo veio redigir o que seria o nosso sistema de saúde hoje, nosso SUS. Tá? Então, esse capítulo, essa Constituição criou aí o nosso SUS, o nosso marco. E desse aí a gente começou a ver nossos direitos e os deveres do governo com a nossa saúde. E aí foi criado vários outros programas e políticas que veio direcionar a nossa saúde pública. Então hoje a gente tem um sistema de saúde que é universal. Aí eu vou falar lá do iniciozinho que a gente estava falando no começo da aula. Hoje nosso sistema de saúde é bom? A gente viu que tem nossas filas, que falta leitos, que falta medicamento, que às vezes o médico não tem médico para atender, né? Ainda é escasso, mas é o nosso sistema de saúde, ainda é o melhor que existe. Até porque a gente não tinha antes nenhum sistema que fosse para todo mundo. Nosso sistema ele é preventivo, ele é de promoção e ele é também de reabilitação. A gente vai conhecer um pouco ele quando a gente começar a falar aqui, ó, nessas leis que vão regulamentar o nosso sistema, que são as leis orgânicas 8.080 e 8.142, que foi a década de 90. Essas duas leis, ela vem regulamentar como funciona o nosso sistema de saúde. Isso é lei. A prática a gente vê que às vezes não acontece. Por conta de quê? Aí já é parte política, a gente não vai entrar nessa área. Em relação à saúde, a gente tem desde 88, na nossa Constituição, do artigo 196 ao artigo 200, um capítulo só sobre saúde, que veio aí falar sobre como criar um sistema que fosse universal para todos, para que todo mundo tivesse direito à saúde. Não só aquele que pode pagar, não só aquele que faz parte da instituição, não só aquele que fez o seu bolsinho lá e conseguiu entrar numa instituição de uma CAPES ou no INAPS. Não, todo mundo vai ter direito à saúde de forma tanto preventiva como de promoção de saúde e também de reabilitação. Tá? Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais do nosso SUS, quando a gente vai falando aí sobre as leis orgânicas, se não me engano, lá para a 3ª ou 4ª aula, e a gente vai entender mais sobre aí como funciona o nosso sistema de saúde. Então, hoje, em relação à saúde pública, né, o que é que eu queria que vocês guardem aí na cabecinha de vocês? A gente viu na nossa evolução histórica da saúde, o quanto a nossa saúde evoluiu. Tá? Mesmo sabendo que hoje ainda tem epidemias que existiam desde o descobrimento do Brasil. A gente tem dengue ainda, que existia na época do descobrimento do Brasil, ainda tem a dengue. Tá? Então, esse controle tem que ser ainda realmente maior. E por isso que são feitas políticas e as campanhas para melhorar o controle sanitário e melhorar também o controle da nossa saúde pública. Mas a gente vai ver, quando a gente falar de lei orgânica, que não é só um dever do Estado, é nosso também. Tá? Então, a gente vai parar aqui hoje para que vocês fiquem aí só com essa parte histórica e quando a gente for um pouquinho mais avançar, falar de SUS, falar de parte de como funciona a saúde pública, vocês vão entender aí por que eu estou defendendo a bandeira do SUS e por que o nosso sistema é tão eficiente, tá? Não é só por conta das escassez que a gente viu, que a gente vai estar jogando o SUS fora, não. Ele é um sistema muito bom, tá? Bem eficiente, só que como é feito por parte política, às vezes ainda não funcionando como deveria. Certo? Mas é bom que vocês conheçam para que a gente possa todo mundo estar aí cobrando junto. Tá? Então, na próxima aula a gente vai começar a falar sobre o processo de adoecimento, saúde e adoecimento, para que a gente possa entender realmente toda essa parte dos artigos sobre saúde da nossa Constituição. Tá? Então, aguardo vocês na próxima aula para a gente continuar aí falando um pouco sobre saúde, sobre doença e entrar no nosso sistema realmente único de saúde. Então, até a próxima aula.